O silêncio tomou conta do grande salão do Conselho de Estado quando Venâncio Mondelano se levantou da sua cadeira. Os olhos de todos os conselheiros estavam fixos nele, esperando as palavras que poderiam mudar o rumo dos acontecimentos políticos em Moçambique. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, criando um ambiente solene que parecia preparado para este momento histórico. Mondelano olhou em volta, observando cada rosto presente, cada expressão de expectativa que pairava no ar. Sabia que a decisão que estava prestes a anunciar seria discutida durante anos, talvez décadas. Era uma decisão que nasceu de longas noites de reflexão, de conversas profundas com conselheiros próximos, de análise cuidadosa da situação política atual do país. O peso da responsabilidade estava nos seus ombros, mas também a certeza de que era o caminho certo a seguir. Começou a falar com voz firme e clara, explicando os motivos que o levaram a esta decisão. Falou sobre a necessidade de unidade nacional, sobre os desafios que o Moçambique enfrentava, tanto a nível interno como externo, sobre a importância de colocar os interesses do povo acima dos interesses pessoais ou partidários. As suas palavras ressoavam pelo salão com uma força que tocava cada pessoa presente. Não era apenas um discurso político, era uma declaração de princípios, uma manifestação de amor pelo país e pelo seu povo. Cada frase era escolhida cuidadosamente, cada pausa calculada para dar tempo aos presentes de absorverem a magnitude do que estava a ser dito. Os conselheiros escutavam em silêncio absoluto. Alguns balançavam a cabeça em aprovação, outros mantinham expressões neutras, mas todos reconheciam a coragem que estava a ser demonstrada naquele momento. Era raro ver um político tomar uma decisão tão arriscada, tão contrária às expectativas de muitos, mas ao mesmo tempo tão necessária para o bem comum. Mondelano continuou a sua exposição, detalhando os passos que pretendia dar, as medidas que considerava essenciais para implementar esta nova abordagem política. Falou de diálogo, sobre consenso, sobre a necessidade de ouvir todas as vozes, mesmo aquelas que tradicionalmente tinham sido marginalizadas no processo político moçambicano. A reação no salão começou a manifestar-se através de murmúrios baixos, conversas sussurradas entre conselheiros que se inclinavam uns para os outros para trocar impressões sobre o que estavam a ouvir. Era evidente que esta decisão não tinha sido esperada por muitos, mas também era claro que havia um reconhecimento crescente da sua importância e oportunidade. Mondelano terminou sua intervenção com uma nota pessoal, falando sobre o seu compromisso com Moçambique, sobre os sacrifícios que estava disposto a fazer pelo bem do país, sobre a esperança que tinha no futuro da nação. As suas últimas palavras foram seguidas de um silêncio que durou vários segundos, como se todos precisassem de tempo para processar completamente o que tinham acabado de ouvir. Quando os aplausos começaram, foram hesitantes no início, mas rapidamente se transformaram numa ovação que encheu todo o salão. Era claro que, independentemente das diferenças políticas ou das reservas que alguns pudessem ter, havia um reconhecimento unânime da dignidade e coragem demonstradas naquele momento. Mondelano permaneceu de pé, aceitando os aplausos com humildade, mas também com a satisfação de quem sabia ter tomado a decisão certa. Os flashes das câmaras fotográficas iluminavam o ambiente, registando para a posteridade um momento que seria recordado como um ponto de virana na política moçambicana. Era o tipo de momento que define carreiras, que marca épocas, que fica gravado na memória coletiva de um povo. E enquanto os aplausos continuavam, já se sabia que esta notícia chegaria rapidamente aos ouvidos de líderes internacionais, incluindo aqueles que tinham estado a acompanhar de perto os desenvolvimentos políticos em Moçambique. Em Nova Iorque, no seu gabinete nas Nações Unidas, António Guterres recebeu a notícia através de uma chamada urgente do seu assessor para assuntos africanos. O secretário-geral estava a rever documentos sobre diferentes crises internacionais quando o telefone tocou, interrompendo a sua concentração. Quando ouviu os detalhes sobre a decisão de Venâncio Mondelano, Guterres fez uma pausa, absorvendo a informação com a atenção que dedicava a todos os desenvolvimentos importantes no continente africano. Conhecia bem a situação política moçambicana, tinha acompanhado de perto os desafios que o país enfrentava e imediatamente compreendeu a importância e a coragem da decisão que acabara de ser tomada. Era exatamente o tipo de liderança estadista que a região precisava, o tipo de decisão que poderia servir de exemplo para outros países que enfrentavam desafios similares. Guterres pediu mais detalhes ao seu assessor, queria compreender completamente o contexto e as implicações da decisão de Mondelano. Enquanto ouvia, ia tomando notas, já a pensar na melhor forma de expressar publicamente o seu reconhecimento por esta demonstração de liderança responsável. Sabia que as suas palavras teriam peso, que o apoio das Nações Unidas poderia dar legitimidade internacional adicional à decisão tomada,
e que era importante que a comunidade internacional reconhecesse e apoiasse este tipo de abordagem política construtiva. Depois de terminar a chamada, Guterres ficou alguns minutos em silêncio, refletindo sobre o que tinha ouvido. Era raro, nos dias de hoje, ver políticos dispostos a colocar o interesse nacional acima dos interesses pessoais ou partidários, e esta era claramente uma dessas situações excepcionais. Decidiu que faria uma declaração pública nesse mesmo dia, aproveitando uma conferência de imprensa que já estava agendada sobre outros assuntos. Pediu à sua equipa para preparar uma declaração cuidadosamente redigida, uma que reconhecesse não apenas a decisão em si, mas também a coragem e a visão estadista demonstradas por Mondlane. Queria que as suas palavras fossem precisas, que transmitissem claramente o apoio das Nações Unidas a este tipo de liderança responsável, mas também que servissem de encorajamento para outros líderes africanos que pudessem estar a enfrentar decisões similares. A declaração devia ser equilibrada, respeitando a soberania nacional de Moçambique, mas ao mesmo tempo reconhecendo a importância internacional desta decisão catina. Quando chegou o momento da conferência de imprensa, Guterres começou por abordar os assuntos previamente agendados, mas depois fez questão de dedicar tempo significativo à situação moçambicana. Com a sua característica eloquência e diplomacia, elogiou a decisão de Mondlane como um exemplo de liderança inteligente e responsável. Referiu-se à importância do diálogo político, da construção de consensos, da capacidade de colocar o bem comum acima dos interesses particulares. As suas palavras foram escolhidas cuidadosamente para transmitir não apenas apoio, mas também admiração pela coragem demonstrada. Sublinhou que este tipo de decisão era exatamente o que a comunidade internacional esperava ver de líderes africanos, e que as Nações Unidas estavam prontas para apoiar qualquer processo que promovesse a estabilidade, a democracia e o desenvolvimento em Moçambique. Os jornalistas presentes fizeram várias perguntas sobre as implicações desta declaração de apoio, sobre o que isso significa em termos práticos para as relações entre as Nações Unidas e Moçambique, sobre se este apoio se traduziria em assistência técnica ou financeira adicional. Guterres respondeu a todas as questões com a sua habitual diplomacia, mas deixou claro que as Nações Unidas viam esta decisão como um desenvolvimento extremamente positivo, que merecia reconhecimento e apoio internacional. Explicou que, quando líderes demonstram este tipo de coragem e visão estadista, é importante que a comunidade internacional reconheça e apoie, pois são estas decisões que constroem sociedades mais estáveis e prósperas. No final da conferência de imprensa, quando Guterres saiu do pódio, sabia que as suas palavras iam ressoar não apenas em Moçambique, mas em todo o continente africano. O reconhecimento do secretário-geral das Nações Unidas dava legitimidade internacional adicional à decisão de Mondlane e enviava uma mensagem clara de que a comunidade internacional valorizava e apoiava este tipo de liderança responsável. Era mais do que uma simples declaração diplomática. Era um sinal de que as Nações Unidas estavam atentas aos desenvolvimentos positivos em África e prontas para os apoiar quando necessário.